Olá, está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje conversamos sobre sedentarismo com o professor de Educação Física da Universidade Fevale, Rafael Machado de Souza. O Rafael, que ele é mestre também em qualidade ambiental. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Eu agradeço e com certeza vou tentar responder as perguntas da melhor forma possível. Rafael, vou começar te perguntando então o que é sedentarismo, o que pode ser representado por essa palavra. O sedentarismo seria então uma relação direta com a atividade física ou a falta dela. Então uma pessoa que ela não tem práticas de atividade física ou de exercício durante um período, ela de certa forma está considerada como sedentária. Vamos imaginar, então, algumas coisas importantes. Atividade física é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, durante as nossas atividades diárias. E exercício é um processo programado, onde tem uma orientação de um profissional de educação física, que ele programa, então, um processo relacionado a práticas de exercício. Órgãos mundiais determinam, então, que a pessoa que não consegue acumular 150 minutos de atividade física ou de exercício em uma semana, ela está considerada como sedentária ou com baixo nível de atividade física. Vamos tentar dar um exemplo assim para que fique claro. A pessoa que faz uma caminhada e ela caminha 30 minutos por dia, praticamente, né, em 7 dias ela vai ter um acúmulo de 210 minutos, então ela se considera ativa fisicamente. Agora, aquele indivíduo que tem um trabalho onde ele permanece parado no mesmo local, ele não se desloca a pé, ele utiliza transporte público ou ele tem um veículo próprio, ele acaba, de certa forma, então, não fazendo um acúmulo de atividade física ou de exercício físico e ele acaba se enquadrando como sedentário. É a pessoa que não faz atividade. Praticamente ela permanece a maior parte do tempo sentada, fazendo atividades de baixo consumo energético ou baixas necessidades físicas, e nesse sentido ela está sendo considerada como sedentária. É a pessoa que não faz atividade. Então, uma dona de casa ou uma pessoa que caminhe bastante, seja até o trabalho, né? Ou desça da parada do ônibus antes da sua parada e faça uma caminhada até o local, ou mesmo que utilize as escadas no trabalho em vez do elevador, são pessoas que praticam algum tipo de atividade. Eu posso dizer que essas pessoas, elas não são sedentárias? Isso, imagina que a gente tem N profissões poderiam ser citadas, né? O carteiro, a pessoa que trabalha em construção civil, entre outras, que envolve uma atividade física extremamente direta, né? O carteiro se deslocando para fazer a entrega de cartas, então ele caminha muitas horas por dia, então ele faz um acúmulo de tempo e de quilometragem extremamente alto. O indivíduo que trabalha na construção civil, ele vai fazer um esforço para preparar a massa, fazer as paredes, então ele tem um esforço físico durante as 8 horas de trabalho que ele faz por dia, que num acúmulo semanal ele é extremamente ativo. Então toda aquela pessoa que de alguma forma faz alguma atividade física que envolva caminhar, pedalar, nadar, e este processo, ele de certa forma ocorre 3 vezes por semana, com um período médio de 50 minutos, a pessoa então já consegue se considerar ativa fisicamente. E quando ela acumula muito menos, ou seja, eu caminho somente uma vez por semana, 20 minutos. Isso é considerado uma pessoa ativa ou sedentária? Normalmente sedentária, porque o acúmulo dela é somente de 20 minutos, porque ela faz esse acúmulo uma vez por semana. No momento que ela passa, então, a caminhar mais vezes por semana, esses mesmos 20 minutos, se a gente pensar que ela precisaria, então, talvez, de um período aí
imagina que ela comece a caminhar 20 a 30 minutos, ela vai ter um acúmulo semanal, então, de 140 a um processo muito maior que vai considerar ela pode sair, então, do sedentarismo. Então, o sedentarismo não é uma coisa relacionada à permanência direta e longa com a pessoa, porque no momento que a pessoa decide que ela vai começar a fazer uma caminhada, e essa caminhada consegue então acumular 150 minutos em uma semana, ou seja, eu vou caminhar todos os dias 30 minutos, vou ter um acúmulo de 210 minutos, eu acabo então saindo do sedentarismo e sendo ativo fisicamente, né? Isso é muito comum. Rafael, eu te pergunto assim, o ideal seria praticar um exercício com regularidade, porque uma das dúvidas que surgiu é aqueles atletas de final de semana. A gente sabe que hoje em dia a rotina corrida, né, muitas pessoas acabam tendo mais tempo de se exercitar no sábado e no domingo, né? São pessoas que são consideradas sedentárias e isso pode trazer mais prejuízos do que benefício, ou é válido se exercitar somente no final de semana? Se a gente parar para pensar assim, ó, que não fazer nada considera-se então sedentarismo. Esse sedentarismo a longo prazo, associado a outras alterações corporais e relacionadas principalmente ao aparecimento de doenças, ele vai ser extremamente danoso. Agora, aquela pessoa que vai fazer uma atividade física ou um exercício físico no final de semana, a gente tem que ter cuidado no momento de fazer algumas afirmações. Primeiro, se essa pessoa no final de semana ela procura um profissional de educação física, tem então uma orientação de prática e ela vai fazer essa prática no sábado e no domingo de uma forma moderada, de uma forma adequada para o que ela está buscando ou para o objetivo proposto, me parece que está extremamente adequado do ponto de vista assim, eu não faço, bom, eu passo a fazer 2 vezes, que é sábado e domingo. Pô, é extremamente positivo, né? Agora, aquela pessoa que faz uma prática esportiva aleatória, sem a orientação de um profissional, por que começa a talvez se tornar um risco, né? Imagina que aquela pessoa não faz atividade e o corpo dela não está preparado a uma atividade extrema. Quando ela vai fazer uma atividade no final de semana, e essa atividade muitas vezes ela é de competição, é um jogo de futebol, uma corrida, uma rústica, um evento de algum órgão específico que promova a atividade física, o exercício, ela pode, então, em uma necessidade de demanda imediata, no momento da prática, ou seja, eu quero chegar um pouco antes, eu quero fazer num tempo menor a corrida, eu quero ganhar a partida, então eu posso estar levando ao meu corpo a um excesso ou um nível máximo, uma sobrecarga, e aí sim isso pode ser um prejuízo. Por quê? Eu posso estar mais propenso a ter uma lesão, eu posso estar mais propenso a ter um evento cardiovascular metabólico, principalmente quando eu me aproximo de 100%, e isso que vai, de certa forma, causar, então, esse malefício, né, de se pensar em praticar somente no final de semana, ou, enfim, somente uma vez por semana. Uma coisa que, de certa forma, já está nos prejudicando desde um processo de evolução no tempo, porém uma involução no processo relacionado à educação física. Se a gente parar para observar hoje, a educação física escolar ela é ministrada apenas uma vez por semana. Então, de certa forma, a gente pode ter o mesmo exemplo ou uma relação próxima. Um período de 50 minutos, no máximo 1 hora por semana nas escolas, na maioria das escolas. Então, imagina, né? Um processo em um período mais longo atrás, ou do que se passou, nós tínhamos educação física em algum momento, normalmente 2 vezes por semana, e em alguns momentos, dependendo da carga horária do objetivo da escola, se tinha então a frequência de 3 vezes por semana, com possibilidades até de contraturno. Então, se a gente para pensar em um contexto cultural, social,
tu já está estimulando a criança somente uma vez por semana, ela pode passar então de forma automática e não fazendo associações de que é bom ou ruim, mas de uma forma automática, parecendo que uma vez por semana está totalmente adequado, né? E de certa forma não devido principalmente a esses fatores, de eu não estar estimulando frequentemente o meu corpo e de repente ter que estimular ele de uma forma máxima, porque eu quero ganhar a partida, porque eu quero completar a corrida, porque eu quero chegar na frente, porque eu quero fazer em menor tempo. Então isso realmente se torna muito perigoso do ponto de vista de segurança e prática de exercício. O sedentarismo ele está sendo considerado um mal do século, né? Ele é uma questão de saúde pública, na sua opinião? Com certeza. Uma coisa que tem que ser sempre lembrada é a evolução industrial, né? Se a gente pensar que há alguns anos atrás a gente não tinha, ou enfim, poucas pessoas tinham, né, o controle remoto, hoje o controle remoto já é um acessório que vem com os aparelhos. Então tu não precisa mais te levantar do teu sofá ou da tua cadeira para trocar o canal. Esse é um exemplo, né? A gente tem então escadas rolantes em alguns locais, principalmente shoppings, né? A gente tem o elevador, os veículos automotores hoje, de certa forma, é óbvio que a gente pode comprar um veículo extremamente simples, sem os equipamentos elétricos, mas a gente tem o vidro elétrico, que facilita o processo, que não é mais manual, né? As motos, em algumas a gente não tem mais o pedal de ignição, a gente tem a partida elétrica. Então, se a gente parar para pensar, o sedentarismo, de certa forma, foi impulsionado por essa evolução, por essa tecnologia, né? A gente pode afirmar também que em alguns momentos a tecnologia vem ao benefício, né? Com máquinas e aparelhos mais sofisticados, com o uso da tecnologia na reabilitação de doenças que, de certa forma, podem ocasionar um prejuízo físico-motor, que a tecnologia vem auxiliar. Mas no processo de sedentarismo, a gente tem que pensar que cada vez mais, então, né, o comodismo, um outro aspecto que tem que ser associado e falado são as políticas públicas. Então, cada vez menos a gente vê um investimento cada vez menor, então, em locais adequados para a prática de atividade física e esportiva. E a gente pode pensar em qualquer fase da vida, né? Na infância, no adulto e no idoso. Então, realmente a gente tem essa dificuldade de onde praticar, a gente tem a dificuldade de como praticar, então que seria principalmente ali o auxílio e a orientação do profissional de educação física, né? E com certeza sim, cada vez mais as pessoas então permanecem em um período de sedentarismo ou de não atividade física. E o que a gente tem que pensar que é uma relação direta com o sedentarismo. No momento que eu sou sedentário e acabo auxiliando ou aliando outros fatores de risco, eu posso estar, de certa forma, propenso ao desenvolvimento de algumas doenças. Seria o caso do tabagismo, do consumo excessivo de álcool, por exemplo? E de uma alimentação baseada em industrializados, fast food? São coisas que prejudicam ainda mais e interferem no fato da pessoa já é sedentária e ainda tem mais esses hábitos, pode culminar com determinados tipos de doenças? Com certeza. Isso já está bem descrito, né, pela ciência e a gente normalmente utiliza o termo literatura, né? Realmente, o indivíduo isso tem estudos já internacionais que comprovam que o indivíduo tabagista, então, sedentário, e o indivíduo tabagista ativo ou praticante ou atleta, ele tem então uma perda de função pulmonar menos acelerada comparada ao indivíduo tabagista sedentário. Se a gente pensar no aspecto relacionado a algumas doenças, vamos pegar especificamente as doenças que se relacionam à perda de função pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, onde a pessoa tem o desenvolvimento de um enfisema pulmonar ou até mesmo uma bronquite, né? A pessoa tem muita tosse e produção de catarro.
Esse indivíduo sedentário e tabagista, ele quando vira a sofrer os efeitos dessa combinação, realmente ele pode estar em um momento com a presença de uma doença respiratória associada então à inatividade física que vai praticamente degradar o organismo dessa pessoa, né? Então essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande em ter atividades que envolvam resistência, porque ela vai ficar muito cansada, ela vai ter um efeito então danoso, né? Relacionado principalmente à doença pulmonar, que vai, de certa forma, atrapalhar também o condicionamento físico. O indivíduo que consome, então, faz o uso frequente e abusivo da bebida alcoólica, de certa forma, em um evento muitas vezes agudo, ele vai ter alterações na percepção de coordenação motora, cognitiva, que é o efeito produzido pela ingesta excessiva de álcool, né? Há um processo de longo prazo, sim, ele vai ter uma degradação, então, do seu organismo, né? Doenças específicas ao abuso de alcoolismo, mas principalmente um aspecto que vai se relacionar diretamente é a perda de condição física, né? Porque o álcool, de certa forma, ele vai te proporcionar, entre outros fatores, um aumento da pressão arterial. Com o aumento da pressão arterial, muitas vezes a gente começa a ter, então, cansaço precoce. Um exemplo, a gente faz uma atividade frequentemente, caminhar, se deslocar caminhando. Quando eu faço o abuso, então, ou o uso excessivo de bebida alcoólica de forma frequente, diária, vamos dizer assim, de certa forma, em dias onde o abuso excessivo aumente a pressão arterial, eu posso ter um cansaço que surja antes. Eu caminho, de certa forma, sempre no mesmo local, mas eu cansei aquele dia. Pode ser um processo de associação de ingesta de bebida alcoólica com o aumento da pressão arterial. E isso vai desencadear, então, uma perda de condição física, né? E ao longo do tempo, esse processo se potencializa, né? Professor, para encerrar, então, esse primeiro bloco, a obesidade, ela está relacionada diretamente com a questão do sedentarismo? Sim, digamos que em um contexto geral de importâncias, o fator primário para a obesidade seria a questão alimentar. Então, todo indivíduo que ingere mais calorias do que vem a gastar, ele passa a ter, então, um acúmulo energético. Esse acúmulo energético não gasto, ele vira, então, gordura no corpo. É um processo chamado lipogênese. Tudo que eu ingiro de calorias e o meu gasto, ou o meu consumo calórico é menor, ele vai, de certa forma, ser armazenado no corpo na forma de gordura, e o processo esse é denominado como lipogênese. Quando eu penso, então, na associação entre ingesta calórica excessiva e sedentarismo, vai potencializar o efeito para o aumento, então, do acúmulo de energia e potencialmente acúmulo de massa corporal. E isso, de certa forma, vai, então, se tornar um processo de aumento, né, de possibilidade de obesidade. Imagina que um indivíduo que se alimenta de uma forma onde ele ingere uma quantidade de calorias e gasta esta mesma quantidade e é sedentário, ele pode permanecer a vida toda, né, na infância, na fase adulta e na fase do idoso, de forma magra. Então veja que a atividade ela é secundária na relação direta com a obesidade. Porém, o indivíduo que tem uma ingesta calórica excessiva e é sedentário, ele potencializa, então, a obesidade. O indivíduo que tem uma ingesta calórica excessiva, mas é extremamente ativo fisicamente, ele pode, então, se pensar em uma gangorra, onde eu tenho, de um lado, alimentação excessiva ou desregulada,
e do outro a atividade física. Então a pessoa consegue administrar. O que acontece normalmente ao longo da vida, né? A gente cada vez mais diminui então o nível de atividade física, que seria a relação direta com a meia-idade ou o idoso, e de certa forma, se tu manter a mesma ingesta, tu vai acabar, né, tendo um desequilíbrio nessa gangorra e tendo um aumento de peso ao longo da vida devido a esse processo. Professor, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre o sedentarismo. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com o professor da Universidade Fevale, Rafael Machado de Souza, sobre sedentarismo. Professor, vamos falar um pouco nesse bloco, então, sobre os benefícios que a atividade física traz para o indivíduo. A atividade física ou o exercício é extremamente benéfico para o indivíduo, principalmente quando ele é orientado por um profissional de educação física. Então vamos imaginar que uma pessoa que tem dificuldade de relação ou está tendo um quadro de isolamento social, permanece muito em casa, não quer fazer atividades. Quando ele começa então a se engajar em uma atividade física ou numa prática esportiva, ele já quebra esse evento, né? Porque no momento que ele sai de casa, no momento que ele começa a socializar com outras pessoas, ele está quebrando diretamente esse problema que ele talvez venha a desenvolver. Então a atividade física ela melhora a capacidade cognitiva da pessoa, faz a pessoa pensar melhor, uma pessoa ativa fisicamente, ela consegue de forma cognitiva resolver mais facilmente os seus dilemas. Ser ativo fisicamente é extremamente importante para a manutenção da capacidade funcional do corpo, né? Vamos imaginar que durante o dia a dia a gente tem que caminhar, a gente tem que levantar, sentar. Nós temos uma série de atividades físicas que são realizadas que muitas vezes a gente não se dá conta. E com a prática, ser ativo ou praticar exercícios frequentemente na semana ou durante o seu período mensal é extremamente benéfico por isso, porque tu mantém então uma integridade nas atividades da vida diária. Quando a gente é jovem e meia-idade, ativo fisicamente, a gente não percebe isso. A gente vai perceber isso só na fase, quando a gente estiver na fase do idoso, que quando a gente já tem outras alterações, né, de perda de capacidade, de perda de massa muscular, que é o jargão utilizado ou a nomenclatura da doença como sarcopenia, né, quando a gente tem uma perda excessiva da massa muscular. Então imagina que ali a gente começa a perceber que de repente pendurar uma roupa acima da altura da cabeça cansa,
de repente a gente percebe que varrer é cansativo, é somente nesse momento. Antes, quando a gente é jovem ou tem meia idade, a gente não percebe a importância de ser ativo fisicamente. Por quê? Porque essas atividades de menor esforço não nos fazem ainda cansar. Então imagina, um indivíduo que é ativo fisicamente, ele pode, de certa forma, então ter uma manutenção da capacidade cardiorrespiratória, quando a gente pensa nisso é a parte de coração, pulmão, ele consegue manter então uma desaceleração do envelhecimento. Imagina que a gente é assim, todo mundo funciona assim. A gente tem um pico máximo de evolução. Normalmente, se a gente pensar assim a nível físico, 25 anos seriam então um período onde a gente alcança o pico de capacidade e a partir dali a gente começa a ter então uma perda de capacidade funcional. E aí pode pensar em tudo: capacidade pulmonar, capacidade cardíaca, muscular, daí inclui tudo. Eu vou diminuindo a minha flexibilidade, eu vou diminuindo a minha força, eu vou diminuindo a minha resistência. Se eu sou sedentário, esse processo é extremamente acelerado. Então, rapidamente eu começo a perder capacidade funcional. Quando eu sou ativo fisicamente, quando eu pratico exercício, quando eu pratico atividade física frequente, eu desacelero esse efeito fisiológico. Então quer dizer o seguinte, que se eu, mesmo eu fazendo atividade física, eu não vou deixar de envelhecer? Não, todo mundo vai envelhecer. Isso é um efeito fisiológico do ser humano. Não só do ser humano, de outros seres vivos, né? Mas é muito comum, então, a gente ter o envelhecimento. O que é importante ficar claro que com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais a tendência a gente tem indivíduos que vivam um período de anos maior. E aí é que está a chave da questão. Quando a gente pensa que hoje a média, né, do estado do Rio Grande do Sul está em torno dos 72 anos, e a gente pensar que talvez daqui 20, 30, 50 anos essa média aumente para 80, a gente vai ter muitas pessoas fora dessa média, que é o que acontece muito. Vou fazer um exemplo. Eu trabalho na Universidade Fevale com reabilitação pulmonar, então é pessoas que desenvolvem uma doença pulmonar, principalmente devido ao tabagismo, e elas acabam então tendo uma diminuição da sua sobrevida. Então elas talvez viveriam em um período mais longo e acabam tendo então a interrupção da vida devido a essa doença, que é o enfisema pulmonar ou a bronquite. Para te ter uma ideia, hoje eu atendo pessoas de 70, 80 anos com doença pulmonar. Então imagina que esses indivíduos fora dessa linha média de expectativa de vida, eles vão ter que viver aí 80, 90, 100 anos, 110 anos. Se forem sedentários, com certeza eles vão ter então uma dificuldade para as atividades da vida diária na fase de idoso. Então isso complica muito, né? Imagina que uma atividade do dia a dia que tu vai se deslocar, tu vai varrer, tu vai pendurar roupa, tu vai se divertir, tu vai fazer um passeio, tudo isso começa a se tornar muito difícil porque tu não tem atividade física, tu não tem uma manutenção da tua estrutura corporal. Então por isso que é muito importante ser ativo fisicamente. Independente da faixa etária. Independente da faixa etária. É importante que isso é um recado então para os pais, né, para os pais que aí estão, que a criança tem que ter estímulo de prática de atividade física, né? Então se a escola oferece somente uma vez por semana, o pai de certa forma tem que pensar em uma outra alternativa de prática. O que seria apropriado para as crianças, por exemplo, a educação infantil, né? Digamos 3 anos, 2 anos, já podem fazer, às vezes até nas escolas de educação infantil eles falam pátio dirigido, que tem algumas brincadeiras, né? Porque a educação física mesmo, com um profissional de educação física, acho que é mais tarde, né, professor? Não sei se o senhor me corrige se eu estiver errado. Mas o pátio dirigido, por exemplo, e algumas outras atividades simples, por exemplo, pular corda,
a sapata, né? Que é como é que eles chamam? Amarelinha. Outros tipos de atividade também são exercícios, né, para essa faixa etária. Não é somente fazer judô ou fazer natação. O que o senhor poderia falar sobre isso? Não, me parece que o que tu relataste está extremamente adequado. Porque a gente tem que pensar que a criança, por si só, ela tem que brincar. Que o brincar já é uma atividade. Que o brincar já é uma atividade, né? Tu pular amarelinha, tu brincar de esconde-esconde, pega-pega, é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança, né? Do ponto de vista físico e cognitivo. O que a gente tem que pensar assim, que a criança sedentária, ela vai, né, com o sedentarismo, criar uma série de problemas, né, numa vida de infância, né, num período de alguns anos, ou até mesmo o que é mais comum na vida adulta, né, um prejuízo. O que a gente tem que pensar assim, que a criança, realmente, tu argumentaste muito bem, a obrigatoriedade de educação física na escola, ela não começa no primeiro ano, né, ela vem num processo mais tarde, né. Hoje a legislação, de certa forma, tenta criar uma obrigatoriedade que sim, que o profissional de educação física seja obrigatório desde as séries iniciais, né? Me parece que é importante salientar que desde da educação infantil, ou até mesmo, né, a criança sendo ela ali, dependendo do seu cuidador, o pai ou a mãe, ou um cuidador específico contratado, é extremamente importante, me parece extremamente adequado se ali já tivesse um profissional de educação física para fazer o estímulo. Porque este profissional é o que tem capacidade para fazer esse tipo de estímulo. Imagina que a criança, quando não tem, então, uma obrigatoriedade, mas ela é estimulada pelo cuidador, pelo pai, ou pela professora na educação infantil, ou pelos profissionais dentro da escola, ela com certeza vai ter benefícios inúmeros, né? Para te ter uma ideia, tem estudos que comprovam e fazem uma associação com a relação, então, de atividade física dos pais e composição corporal dos pais e a relação direta com o sedentarismo, atividade física e a alteração da composição corporal da criança, né? Então, imagina que uma criança, ela não pode decidir de forma autônoma, eu quero ir hoje para o parque tal, fazer prática de tal atividade, porque ela depende, então, da autorização dos pais. Tem a questão econômica, poderia ser inclusa nesse sentido. Então, ela depende dos seus pais. Então, uma criança sedentária, uma criança que talvez esteja abaixo ou acima do peso, muito disso se dá por culpa dos pais, né? Imagina que um pai que no final de semana ele opte por fazer programas relacionados à prática de atividade física, ele vai numa praça, ele joga futebol, ele vai andar de bicicleta, ele opta por atividades físicas, com certeza esse filho dele ou essa criança terá um estímulo e terá então uma experiência cultural social de prática de atividade física. E aquele pai que opta então por somente fazer atividades onde tu não envolva a prática de atividade física, de certa forma essa criança vai ter então uma frequência de costumes físicos, sociais relacionados à não prática de atividade física, ele pode virar um adulto sedentário, né? Então imagina como é importante a gente ter política pública para estímulo de prática de atividade física, não só na infância, na fase adulta, no idoso. A gente tem que talvez ter um olhar um pouco mais detalhado, né, da questão educacional para aumentar a frequência, então, de prática de educação física na escola, né? E, de certa forma, a gente tem de criar, ou poder público, ou poder privado, criar alternativas que, de certa forma, estimulem esses pais a criar cada vez mais a possibilidade para a prática de atividade física de seus filhos, né? Porque isso é muito importante. A prática de atividade física, de certa forma, vai deixar então a criança, o adolescente, ou vamos incluir aí o adulto, o idoso,
fora do processo de ociosidade. Então, de certa forma, é extremamente positivo e importante. Professor, e a questão dos treinos, vamos dizer assim, tem a atividade física, né, que você explicou, e também os exercícios físicos, né? Nós temos exercícios aeróbicos, exercícios muscular, que aumentam a flexibilidade. Qual a diferença dos tipos de exercícios físicos que a pessoa pode escolher e qual o mais indicado para cada coisa, assim, para quem quer emagrecer, por exemplo? Realmente, existe uma série de tipos de exercícios físicos, né? O mais importante sempre de salientar, eu às vezes me torno um pouco repetitivo, mas sempre é importante ter, então, a orientação de um profissional de educação física formado. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, antes da pessoa pensar em praticar exercício físico, ela tem que ter, então, sido submetida a uma avaliação médica. Né? Um eletrocardiograma de esforço, para que, com estas informações, o profissional de educação física possa pensar, então, e tomar a decisão correta da prática de atividade física que o indivíduo vai fazer. Bem, passamos esse ponto, vamos diretamente para a prática. Os tipos de treinamento, eles são considerados e organizados de formas relacionadas direto com a prática. Existem práticas contínuas, onde do início ao fim eu permaneço então naquela mesma atividade. Andar de bicicleta, em um local plano ou numa pista. Correr, caminhar, nadar. Então tudo que eu faço de forma contínua, isso é determinado como exercício de resistência, e é um exercício denominado como contínuo. Normalmente, esses tipos de atividade são também classificadas como exercício ou atividades aeróbias, onde o indivíduo, então, normalmente vai fazer, então, uma longa duração e uma intensidade moderada ou baixa, né? Vai caminhar, vai correr de uma forma aonde ele consiga perceber. Então isso é particular de cada um, que aquilo está sendo assim moderado, está sendo leve. Então ele vai fazer um trabalho de resistência. É impossível uma pessoa fazer então, treinar ou praticar qualquer atividade física assim, perto da sua capacidade máxima em uma longa duração. O organismo ele não está apto para fazer esse tipo de coisa. Então normalmente quando eu vou praticar então o treinamento contínuo ou o treinamento aeróbio, ele vai ser de longa duração e baixa ou moderada intensidade. Hoje em dia até tá muito na moda assim, aqueles treinos de alta intensidade em menos tempo. Em 15 minutos tu faz um treino que seria para ajudar no metabolismo, né? Uhum. É errado, professor, ou também tem a sua validade dentro desse processo que o senhor está explicando para nós? Me parece que o treinamento de alta intensidade e curta duração, ele tem que ser visto de várias formas. Uma coisa é a gente olhar num ponto de vista assim de estratégia para falta de tempo ou pouco tempo que as pessoas hoje no mundo corrido, moderno e ativo que a gente tem. Então seria uma possibilidade de ser ativo fisicamente, praticando então uma atividade física em curto espaço de tempo. Perfeito. Agora, de um ponto de vista fisiológico, me parece que no momento que tu vai fazer uma prática de atividade física, quanto mais intensa a prática de atividade física for, maior vai ser o efeito metabólico de gasto energético depois do treino. Então imagina, se tu caminhar, vai ter um efeito depois da caminhada de um nível baixo em relação ao teu metabolismo a voltar a um estado de repouso. Quando tu faz um exercício intenso, ou seja, corre, tu caminharia 60 minutos, gastou então 60 minutos em um fluxo moderado ou baixo, e o efeito pós-exercício no metabolismo ele é baixo. E logo tu volta calma, como se tu estivesse permanecendo sentado. Quando tu faz um exercício de corrida, esse exercício ele é intenso,
a duração é menor, porém o efeito metabólico depois do treino ele é maior, porque quanto maior o volume de energia que eu gasto em um exercício, maior vai ser o efeito de consumo de oxigênio pós-exercício, que é uma sigla utilizada hoje em dia, que é o EPOC. É um termo em inglês que significa, basicamente, excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Então, isso está muito... essa nomenclatura fisiológica, ela não dá para dizer que ela está na moda agora, porque isso já é definido há mais de 100 anos. Né? O que a gente pode dizer que talvez é uma tendência hoje é o treinamento de alta intensidade e curta duração que ele promove esse efeito. Né? O que a gente tem que pensar é assim, a pessoa que está apta para fazer treinamento intenso, ela vai se beneficiar. Agora, aquele indivíduo que tem uma estrutura corporal que não está apta para o treinamento intenso de curta duração, ele em alguns momentos pode ter prejuízos ou malefícios, que a gente pode citar alguns, como dor, às vezes mal-estar, o acúmulo então de treinamentos intensos com um corpo não preparado, ele pode vir a gerar aí o aparecimento de lesões, o aparecimento de perda de desempenho devido ao aparecimento das lesões, e aí tu começa a criar um quadro que vai te atrapalhar na tua prática, né? Então essas coisas são bem claras na literatura. O que tem que pensar no ponto de vista mais importante? Que às vezes a pessoa vai praticar o exercício sem a orientação de um profissional. E aí, muitas vezes, é aí que é o problema, que vai desencadear uma maior frequência de lesões, de afastamento da prática e contribuindo para o sedentarismo. No momento que a pessoa opta por uma prática e ela tem a possibilidade de orientação de profissional, com certeza ela minimiza essas possibilidades. Tudo vai depender do objetivo também proposto. O senhor estava explicando ali a diferença do treino aeróbico, não sei se eu cheguei a atrapalhar a sua ideia, o senhor quer retomar? E aí, então, retomando as questões dos tipos de treinamento, tem alguns treinamentos que são chamados os treinamentos intervalados. A pessoa executa, então, uma modalidade de treinamento, pode ser corrida, pode ser com bicicleta, pode ser na piscina com a natação. Então, pode ser assim, em uma diversidade de prática esportiva. Então, a pessoa executa uma série de exercícios para descansar. Esse é o denominado intervalado. O intervalado pode ser usado para uma série de objetivos propostos pelo profissional. Musculação entra aí também? Musculação entra aí. A musculação é um treinamento intervalado. Tu executa uma série de exercícios para descansar. E aí este descanso vai depender muito do objetivo proposto para o treinamento, né? Quando a gente visa, então, né, relacionando diretamente a pergunta que tu fizeste, que é em relação ao emagrecimento, o treinamento por si só ele é extremamente positivo para esse efeito. Então a gente tem que ter uma associação entre uma alimentação adequada, normalmente orientada por um profissional da nutrição, e a associação de prática de atividade física. Esta combinação que vai potencializar o emagrecimento. E o emagrecimento é então a diminuição do percentual de gordura. Não é a mesma coisa que a diminuição da massa corporal, né? Hoje ainda a gente vê profissionais da área da saúde dizendo sobre o peso corporal. Mas isso é um equívoco que a gente faz devido a um equívoco na tradução do inglês para o português. O adequado de se dizer é massa corporal. Então uma coisa é tu perder massa ou perder peso e a outra coisa é emagrecer. Quando a gente faz treinamento, a gente tem treinamentos específicos, né? Hoje tem bons resultados com treinamentos de longa duração associados à dieta e emagrecimento, e também tem treinamentos intervalados de alta intensidade associados à sua nutrição, também com benefícios de perda de massa corporal
e também de emagrecimento. O que tem que ficar claro é assim, que quando eu treino em alta intensidade, tem que entender que talvez, mais próximo do máximo que a pessoa tem a possibilidade de chegar, maior é o risco de causar um dano corporal, né? Imagina, uma dor muscular, um edema muscular, um processo inflamatório aumentado. Se não for controlado com treinamentos de recuperação, que muitas vezes a pessoa quando treina sem a orientação de um profissional, ela esquece que tem treinamento de recuperação, treinamento específico para o objetivo, que tem tipos de treinamentos diferentes e zonas de treinamento relacionadas à carga, que são extremamente importantes para minimizar o efeito de um aparecimento de uma lesão, de um aparecimento de um desconforto, bem como o alcance do objetivo proposto. Pode ser o emagrecimento, pode ser a conclusão de uma corrida, de uma rústica, pode ser benefícios relacionados a diferentes possibilidades. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria lhe fazer uma pergunta, não sei se é na sua seara de atuação, mas alguns alimentos e até líquidos são considerados termogênicos, né? O caso da água com limão, água com gengibre, a pimenta. Realmente é um mito ou realmente eles podem aumentar o metabolismo? Sim, o mais importante ficar claro aqui que o profissional de nutrição é o profissional mais adequado para prescrever, então, sucos ou dietas termogênicas, né? O termo termogênico significa o quê? É consumo energético, tem uma ampliação no consumo energético. Todo e qualquer alimento ou substância estimulante vai promover, então, aceleração metabólica e, consequentemente, aumento do consumo energético. O próprio café também, né? O próprio café. Imagina que uma pessoa que começa a ingerir o café, ela tem, então, uma aceleração metabólica, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o gasto calórico. O que também pode acontecer com algumas pessoas? Taquicardia, que é aumento do batimento, aceleração do batimento cardíaco, e aumento da pressão arterial, que é também considerado, então, um efeito de um estimulante. Algumas alimentações relacionadas, como tu citaste anteriormente, realmente elas podem promover uma aceleração metabólica, porque tem alimentos que a gente ingere e a gente percebe até com aumento térmico corporal, a gente começa a ficar com calor, né, dependendo do alimento que tu ingere. Então, realmente, uma nutricionista fazendo então uma alimentação, prescrevendo uma dieta balanceada, talvez utilizando essas possibilidades, ela vai contribuir. Mas o mais importante que tem que ficar claro é que, assim, normalmente é a associação de coisas que vai te trazer o benefício. Então, ser ativo fisicamente, talvez ter uma alimentação adequada, vai te trazer benefícios, não necessariamente imaginando as tuas questões estéticas, né? Então, tu pode, daqui um pouco, tendo uma alimentação saudável e ser ativo fisicamente, potencializar, então, a tua qualidade de vida no aspecto físico, então, que é o mais indicado e o mais específico essa relação. Que recado o senhor deixaria para a comunidade aqui de Novo Hamburgo e da região que estão ouvindo o nosso programa hoje falando sobre sedentarismo? Me parece que, então, a prática de atividade física é extremamente importante. O sedentarismo é uma coisa de estado, né? A gente pode estar sedentário, mas amanhã eu passo, então, a fazer caminhadas, a frequentar um local onde tem, então, a prescrição de exercício. Eu não sou mais sedentário e, com certeza, a partir daí eu vou ter só benefícios de, muitas vezes, em caso de algumas doenças, diminuir os efeitos criados por aquela doença, só porque eu passei a ser, então, ativo fisicamente. Muito obrigada, então, Rafael, pela sua presença aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo todas essas dicas, então, para aumentar a nossa qualidade de vida. Eu que agradeço e sempre que precisar, estou à disposição aí para fazer orientações nesse sentido. Muito obrigada.
Termina aqui mais um Vitalidade. Conversamos hoje com o professor de Educação Física da Universidade Fevale, Rafael Machado de Souza, sobre a importância da atividade física na vida das pessoas e os malefícios ocasionados pelo sedentarismo. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.